cheio. Eu tenho uma coisa para falar para vocês tremendo. Deus é bom, viu? Olha o bonitinho. Acaba batizando o bonitinho. Você sabe o que é interessante? A nossa vida, ela tem tantas coisas que muitas das vezes nós esquecemos de orar, né? Às vezes passa o dia inteiro, você, no final do dia, você fala, Deus, ou então às vezes no meio do dia você lembra assim, poxa, ainda não orei hoje, mas também naquela hora tu não ora. É interessante que muitas vezes, aquelas pessoas que a gente ama e Deus coloca no nosso coração para orar por elas, elas necessitam naquele momento de uma oração. E Deus está te usando para isso, para ser aquele que vai ficar na brecha, para ser o intercessor daquela pessoa, que às vezes nem cristão é, mas está passando por um momento que precisa de uma bênção do Senhor e Deus levantou você. E a gente sempre deixa essa oração de lado, né? Interessante. Eu fico sempre meditando, porque eu estou sempre querendo conhecer mais de Deus. É importante a gente conhecer do Senhor. É importante a gente entender mais da obra e do que Deus espera de nós. A gente sempre tem que se dar um pouco mais para Deus. Engraçado que nós nos damos muito para o homem, né? Às vezes a gente ama um emprego, quer ser o melhor no emprego, quer ser o melhor em qualquer coisa, mas para Deus a gente sempre deixa um pouquinho de lado. E deveria ser justamente o contrário. Eu penso muito no Evangelho, tenho muito esse cuidado, e eu tive, graças a Deus colocou na minha vida homens que tiveram a disposição de ensinar, e eu tive a disposição de aprender. E eis a questão, nós temos a disposição, nós queremos acreditar que nós podemos, que nós conseguimos, que nós somos capazes e devemos aprender. Outro dia eu lancei uma palavra, não sei se foi aqui, que a oportunidade é que nem um cavalo que vem selado, né? Se você não montar nele, quando você olhar o outro já montou e já foi embora. Nós perdemos muitas oportunidades. Eu perdi muitas oportunidades na minha vida, porque eu negligenciei as oportunidades que vieram, mas a oportunidade vem assim. Nós quando congregávamos lá, né, que a Fernanda Brum era pastora com a gente lá na Ebenezer, ela sempre falava assim, olha, crente, fica atento, porque quando a bênção chegar, você tem que agarrar. Se você estiver desligado no culto, ela vai passar e você vai perder a bênção. Ela sempre falava isso. E é uma grande verdade. Às vezes a gente está desligado por qualquer coisa e as bênçãos passam. Às vezes é aquela oportunidade que a gente está esperando passa pela gente e nós não conseguimos agarrar porque estamos simplesmente distraídos com alguma coisa. Assim é a vida do Senhor. E eu tenho observado, né, e tenho conversado muito com o Espírito Santo da necessidade da gente realmente querer aprender. A gente realmente querer fazer a diferença para o Senhor. Você já parou para imaginar? E isso aconteceu comigo uma vez. Eu estava em Fernando de Noronha e eu estava num lugar alto assim na ilha, e eu via toda a praia e via toda a ilha, né? Mas eu estava sozinho naquele lugar e eu comecei a falar, se minha esposa estivesse aqui comigo agora, se meus filhos estivessem aqui comigo agora. A gente começa a fazer projetos, né, para contemplar aquilo que a gente está contemplando. Mas isso porque eu estava sozinho. E de repente, quando nossa esposa, nossos filhos, ou nós podemos fazer alguma coisa, nós simplesmente não fazemos. É interessante isso. A palavra de Deus ela é tremenda, porque Deus ele traz para nós, se nós fazemos isso para a nossa vida, as promessas e as benevolências que Deus pode fazer. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Mas a grande realidade é que muitos de nós viemos para o Senhor Jesus porque precisávamos de uma coisa. Porque estavam precisando de um milagre, de um escape, de uma alternativa, porque a situação estava muito apertada e nós enxergamos em Deus a solução e Ele realmente é a solução. Essa que é a grande verdade. Mas da mesma maneira que Deus nos abençoa, nós podemos sair da bênção de Deus. Só nós podemos sair. E quando é que nós vamos sair dessa
bênção? Quando é que nós vamos sair debaixo da unção do Senhor? Quando nós negligenciamos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, os seus costumes. É simples assim. E aí a palavra vai me dizer para mim e para você, olha, existem dois caminhos. A vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Qual você vai escolher? A escolha é nossa, sempre a escolha é nossa. É sempre. Mas eu fico imaginando, poxa, depois que eu conquistei tantas coisas dentro do Evangelho, depois que eu conheci um Deus que realmente convenceu o meu coração, meu espírito e a minha alma de que não existe outro caminho, porque talvez por uma preguiça, por um desleixo, por um desrespeito, qualquer coisa eu vou perder tudo que Deus lançou sobre a minha vida. Você conhece a passagem do filho pródigo? Com o filho pródigo é a mesma coisa assim. Ele nasceu, o pai trabalhou, conquistou, deu tudo para ele, mesmo assim ele resolveu jogar tudo que era seu por herança fora. Quando nós entendemos o que Deus tem para nós, quando nós compreendemos aquilo que tem para nós, nós não queremos mais perder. E aí eu estava folheando a palavra do Senhor. E normalmente Deus sempre ele confirma aquilo que Ele está plantando no meu coração. E todos os ensinamentos que eu trago para a igreja são ensinamentos que Deus trouxe para mim, para a minha vida. Ou seja, nós somos iguais, nós não somos diferentes em nada. A única diferença talvez é que eu recebo os ensinamentos de Deus e eu procuro colocar esses ensinamentos em prática. Eu sou muito dedicado naquilo que eu me proponho a fazer, eu sou muito comprometido naquilo que eu me proponho a fazer e eu aprendi isso com o Evangelho. Não é assim que a Bíblia ensina? Como é que deve ser feitas as coisas para o Senhor? Com ordem, com... É simples assim. A Bíblia ela sempre teve, sempre terá e tem a resposta para tudo. E aí eu estava vendo que eu estava me prendendo somente às benevolências, às bênçãos, às gratidões, às misericórdias de Deus para a minha vida. E eu falei, será que é isso que Deus quer? Será que é isso que Deus plantou para mim? E aí eu estava sentado aqui, depois do discipulado, eu conversei um pouquinho com o pastor Salomão lá atrás, depois fui ali ver os jovens, e aí resolvi sentar aqui, e na hora que o pastor Salomão estava começando a palavra, e Deus, ele começou a falar no meu coração, e eu comecei a escrever o que Deus estava falando no meu coração, naquela hora que o pastor Salomão estava iniciando, um pouquinho antes dele iniciar, talvez, e Deus falou exatamente no meu coração, e eu escrevi aqui, olha, nesse cartãozinho. O Espírito Santo falou no meu coração exatamente o seguinte: Deus é a fonte de sabedoria. E quem é humilde de coração recebe a direção e instrução do Todo-Poderoso. E eu achei essa frase tão, eu não queria perder detalhe nenhum, e aí eu peguei um cartãozinho da Igreja Batista Vivar da Ebenezer, um convite de jantar de casais, que agora que tinha a mão, e escrevi atrás dele exatamente isso, porque é algo tremendo. Eu vou mandar até fazer um quadrinho desse para botar no gabinete. Deus é a fonte de sabedoria. Quem é humilde de coração recebe a direção e a instrução do Todo-Poderoso. Aí logo depois eu fui guardar uma caneta aqui na palavra. E não era a palavra que eu ia pegar, eu tenho o pastor Salomão hoje. Mas foi a palavra que Deus me deu. Eu vou aprender ela com você nesse instante. Fica lá no livro de Oséias.
vamos começar a nossa dificuldade em encontrar Oséias na nossa Bíblia. No livro de Oséias, capítulo 4, vocês vão ver como é que eu fiquei impactado com o que Deus falou ao meu coração ainda há pouco. Capítulo 4. Oséias é um pequeno ou um grande profeta? Não sei. Oséias, capítulo 4. Depois do livro de Daniel. Amém? Oséias, capítulo 4. Às vezes ele se esconde, que Oséias era um profeta tímido, né? Às vezes a gente procura na Bíblia, ele se esconde. Todos encontraram? Amém. Amém. Essa dificuldade que nós tivemos de encontrar o livro de Oséias é bíblica. Preste atenção. Capítulo 4, versículo 6. Vamos estar lendo? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra santa de Deus. Veja o que diz o capítulo 4, versículo de número 6 em diante. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o porque tu, olha só, gente, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te para que não sejas diante de e visto que te esqueceste da lei do teu também eu me esquecerei de Deus, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em glória. Tremendo, né? Sabe o que Deus está falando para a igreja? Não é de qualquer maneira, não. Aleluia. Não é da maneira que você acha que tem que ser. É da maneira que Deus quer. E Ele, olha o detalhe, Ele tem controle de tudo. Tem o controle de tudo. A Bíblia diz que Ele sonda o mais profundo do nosso coração. E se teu coração não for um coração de Cristo, é um coração enganoso. Você está entendendo? Amém. Ontem eu falei até no discipulado, eu recebi uma palavra que ficou no meu coração. E que nós precisamos aprender. A palavra dizia o seguinte: não é o que você é, mas o que você faz que Deus leva em conta. Não é porque eu sou apóstolo que Deus leva em conta, é pelo que eu faço que Deus leva em conta. Você está entendendo? Nós não vamos conseguir fugir de Deus nunca. Nem Eliseu conseguiu fugir de Deus. Nós vamos estar sempre debaixo dos seus olhos. E quando nós negligenciamos os seus mandamentos, a palavra está dizendo aqui. Quando nós negligenciamos a sua sabedoria, a palavra está nos mostrando. E você sabe o que é detalhe? Assim, da mesma maneira que quando nós recebemos a salvação, essa salvação começa a atingir a todos que estão à nossa volta, nossos filhos, nossa casa, a nossa geração. Da mesma maneira que nós entramos debaixo da maldição de Deus, também afeta a nossa casa, a nossa geração e a nossa... Olha a responsabilidade que você tem, que eu tenho. Olha
Nós estamos acostumados a receber palavras de bênção, de benevolência. Oh, Jesus, Deus vai fazer maravilhas no meio da minha parentela. Sim, Ele vai fazer, mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é essa parte? Nesses 2 versículos, Deus resumiu em tudo que nós temos que nos aprimorar. Preste atenção. O meu povo foi destruído, ou seja, foi destruído. Por que ele foi destruído? Por falta de... Agora, por que faltou o conhecimento? Porque tu registraste o... Não é porque Deus não deu. Deus deu. Deus continuou dando. Deus continuou mostrando 1, 2, 3, 4 mil vezes para você. Por que você não aprendeu? Porque tu rejeitou. Você não quis aprender. A opção e a decisão foi tua. Sempre tua. Vamos uma linha de raciocínio comigo. Preste bem atenção. Jesus nasceu o menino Jesus. Houve toda aquela luta, houve todo o perseguimento, queria se matar todos os filhos primogênitos, aquele negócio todo, mas Jesus cresceu. Cresceu e veio cumprir o que Deus mandou. Tudo bem. Em determinado ponto da vida de Jesus, Jesus sentiu a necessidade de formar 12 pessoas que ele pudesse discipular, que ele pudesse cuidar, que ele pudesse transformar. Amém ou não amém até aí? Amém. Vamos seguir no raciocínio? Amém. Então, Jesus cuidou desses 12 durante quanto tempo? 3 anos e um pedacinho. 3 anos e meio. E aí você vai entender o seguinte: Jesus vai ser crucificado para que a Escritura pudesse se... Então, teoricamente, no nosso bom senso, se Jesus vai ser crucificado e vai para junto do Pai, entende-se que ele terminou o trabalho com os 12. Amém? Amém. E se você olhar no Novo Testamento, se você tiver esse interesse, você vai ver no Novo Testamento que Jesus, a vida de Jesus, foi um grande ensinamento e um grande testemunho, não foi? E esses 12 estavam sempre com ele, não se apartaram dele. Então entende-se que eles aprenderam. Concorda? Não fala assim: poxa, Jesus não está aqui, mas se eu tivesse tido a oportunidade de andar com Jesus como os apóstolos andaram, não seria assim? Mas nós temos um apóstolo que não andou com Jesus. Foi o apóstolo Paulo, não é isso? Mas se você vê ainda no Novo Testamento, você vai ver que o apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, foi o que mais foi açoitado, foi o que mais foi perseguido, mas foi o que mais trabalhou. Ele andou com Jesus? Não. Quem discipulou, ensinou o apóstolo Paulo? Foi o próprio Jesus? Mas aqueles 12 andaram com Jesus. E quando Jesus foi crucificado, nós entendemos que aqueles 12 não estavam preparados. A pergunta é: quando que nós estaremos preparados? Você sabe que quando nós rejeitamos a sabedoria de Deus, os ensinamentos de Deus, como a palavra diz, nós estamos caminhando para a morte, porque nós decidimos parar, achando talvez que estamos prontos. Olha, quanto mais eu busco, mais eu aprendo. Quanto mais eu busco, mais eu entendo o projeto de Deus para cada um de nós. Mas também, quanto mais eu busco, mais eu vejo a grande dificuldade em buscar.
tomar uma decisão na minha vida e eu já tomei. Eu quero fazer parte daqueles que vão passar na porta estreita. Eu sempre falei, falo lá em casa, falo em qualquer lugar. Se você parar para observar, Jesus antecipou a ceia, não foi isso? Por que ele antecipou a ceia? Hã? Fala assim mesmo. Por quê? Mas ninguém sabia que ele ia ser crucificado, só ele. Por que ele antecipou? Seria o sacrifício vivo. E o sacrifício seria no dia seguinte. Então ele teria que ser um sacrifício vivo. O cordeiro que nos trouxe a... Amém? Amém. Amém? Então você tem que ter uma ovelha do sacrifício. Se você olhar para esse texto, veja bem, o meu corpo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Opa, para mim não pode faltar isso, é meu alimento. Se eu não quero ser destruído, eu tenho que ter o... Se eu não quero ser destruído, eu tenho que ter o... Fala para o teu irmão do lado, meu irmão, para você não ser destruído, você tem que conhecer. Olha só, fala para o teu irmão, meu irmão, para você não ser rejeitado por Deus, você tem que ter o conhecimento. Vamos lá, continuando. Também eu te rejeitarei para que não sejas, olha, para que não sejas sacerdote. Tu quer ser o quê? Pastor, bispo, apóstolo? É teu sonho? É teu desejo? Tem buscado o conhecimento? Glória a Deus. Tem buscado a sabedoria de Deus? Aleluia. Porque se você não tem, tu vai chegar errado. Muda os teus caminhos, muda os teus propósitos, muda os teus pensamentos. E detalhe, toda a tua geração depende de você. Aleluia. Continuando. Diz lá, não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Ou seja, Deus está falando é comigo, com você, não está falando com ímpio, não. Não é com ímpio que ele está falando. Ele está falando com você, que te chamou, te escolheu e te colocou para fazer uma boa obra, e você está negligenciando a obra de Deus. Você está esquecendo os mandamentos do Senhor, está esquecendo aquilo que, negligenciando aquilo que Deus preparou para você. E vamos continuar lá. Também eu me esquecerei de Deus. Por que Deus vai esquecer dos filhos? Porque Ele é mau? Não, por amor a nós. Ele fala assim, ó, se não for por mim, pelo menos seja pela tua geração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque por causa de você, o sangue da tua geração vai estar nas suas mãos. Glória a Deus. Forte, né? Ala terra. Pode com força. Louvado seja Deus. E ele vai encerrar falando que ele vai mudar a nossa honra em vergonha. Não é questão dele mudar a nossa honra em vergonha. Isso não é a primazia da coisa, não é a essência da coisa. Não é ele transformar minha honra em vergonha. O que mais dói ao nosso coração, e tem que ser essa dor mesmo, é que nós entristecemos o coração de Deus a ponto dele falar isso para a gente. Olha, você sabe quando eu oro, eu, Sérgio, quando eu me coloco em oração,
Eu fico imaginando o Senhor Deus curvado no seu trono de glória para mim, para ouvir a minha oração, porque Ele ouve. Não é? Eu creio que Ele ouve. Eu creio que a minha oração não vai bater no teto de bronze, não. Ela vai passar. Porque eu oro com toda a intensidade do meu coração. Eu oro diante da presença do Espírito Santo de Deus. Então eu imagino que Ele vai se curvar para ouvir o que eu estou falando. E dos olhos dele vai sair lágrimas de alegria. Vou falar uma coisa para você. Preste bem atenção nisso. Quem precisa de ajuda, quem precisa de ajuda para viver da melhor forma possível, quem precisa de ajuda para viver da melhor forma possível, deve aprender a seguir os mandamentos de Deus. Digo ainda mais, e deve obedecer a sua palavra. A gente precisa lembrar, o Espírito Santo lembrou a gente no começo, que nós chegamos diante de Deus com um propósito. E muitos de nós chegamos como se Deus fosse o último galinho antes de eu cair no precipício. Só tinha Ele para me segurar. E se hoje nós estamos aqui, estamos restaurados, estamos agradecidos, e porque saímos do perigo, negligenciamos a sua vontade, nós precisamos lembrar que ainda hoje precisamos receber a ajuda de Deus para viver da melhor forma possível. E para que isso aconteça, nós precisamos obedecer os seus mandamentos e obedecer a sua palavra. E aí vem lá aquele versículo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E aí eu vou estar encerrando aqui com uma palavra de meditação. Na realidade é uma pergunta. Faz essa pergunta comigo aí para o teu irmão. Vira para ele. Fala para ele assim, ó: você já leu a Bíblia essa semana? Fala para ele assim, ó: se você não leu, você não esqueça de ler Gálatas 6 que você não trouxe hoje. Daniel, olha, estou que nem Daniel, olha, mas eu tenho que orar mais. Vai fazer um mês, né? Mais de mês, vai fazer um mês. Mas eu creio Em nome de Jesus. que antes do Natal sai. Aleluia. Eu fiz um. Tá bom. Né? Jesus, olha, gente. Você sabe o que Deus está mostrando para mim e para você? Bom. Você pode usar como desculpa, né? De repente a trompeta toca amanhã, você fala: não posso ver ainda não, que eu estou terminando Gálatas 6. 6 versículos. Um por dia. Olha para ler e meditar, e para você exercitar naquele dia. Eu quero acreditar que você não está exercitando, nem está lendo a palavra. E essa palavra de hoje é uma confirmação através de Deus. E nós precisamos buscar. Sabe? Se não for por você, pela sua herança. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Não perca aquilo que Deus tem preparado para você. Não deixe de conquistar o tempo determinado por Deus para ficar 40 anos no mesmo lugar. Precisamos
cheios do Espírito Santo. E Deus está dando essa graça para cada um de nós. Está dando esse momento para cada um de nós. Nós precisamos vivenciar isso em nome de Jesus. Assim, vira para o teu irmão mais uma vez.